No pó de uma tábua de argila, encontrei um nome que parecia insistir em existir, mesmo depois do silêncio de milênios. Era apenas isso no início. Uma lasca escura, as bordas mordidas pelo tempo, linhas de cuneiforme tão finas que pareciam ter sido riscadas por uma unha. Segurei a peça com luvas de algodão, senti a poeira antiga se dissolver no ar, e por um instante, a distância entre nós e aqueles que tocaram aquela argila pareceu diminuir. Prometo que, nesta noite, vou contar a história que essas tábuas nos ajudam a reconstruir. Uma cidade que quase foi apagada das grandes narrativas, mas que insiste em aparecer nas margens de inventários, nas receitas de forno, nas listas de nomes. Se esta história te atrai, se gosta dessas jornadas silenciosas pelo passado, considere inscrever-se para ouvir mais passos nas ruas de lugares esquecidos. A escavação foi modesta. Uma equipe pequena, tenda dobrável, sacos de areia amontoados como se imitassem as muralhas antigas. Não havia flores de crédito ou grandes manchetes, apenas um terreno amassado, camadas de barro e tijolos queimados, e a paciência metódica de quem sabe que o passado não se entrega de imediato. Encontramos as tábuas num depósito que parecia ter sido usado como arquivo doméstico. Fragmentos de jarros, um pilão partido, alguns pequenos amuletos de pedra e esse conjunto de placas de argila empilhadas, como cartas que alguém havia guardado ao acaso. Quando limpamos a primeira tábua, um padrão apareceu. Linhas de cunha, sinais repetidos, abreviações que um olho treinado reconhece antes de qualquer tradução. Cuneiforme, o nome que damos à escrita de muitos povos da antiga Mesopotâmia, é, para quem não conhece, uma caligrafia de ângulos e pressões, originalmente marcada num barro ainda úmido, com uma pequena ponta. É um alfabeto que guarda tanto transações comerciais, quanto cantos e preces. Dizer que o cuneiforme registra tudo seria exagero. Melhor dizer que ele nos oferece vestígios do cotidiano, os fios pelos quais podemos reconstruir um tecido social. O laboratório onde eu trabalhava cheirava a tinta de impressora e solvente, mas também a argila molhada. As luzes eram frias e colonizadas por microscópios. Traduzir uma tábua assim exige paciência e humildade. Primeiro identificar os sinais, depois comparar com paralelos já conhecidos, depois aceitar lacunas. Há sinais que os estudiosos propõem ler de uma forma, e outros cuja leitura permanece em debate. Assim, quando eu digo que a tábua menciona algo, quero que entenda como um gesto cauteloso, uma possível leitura, uma interpretação que abre uma porta, não uma declaração final. Permito-me, então, apresentar trechos que chamo de paráfrases, interpretações literárias do que as linhas sugerem. Não são citações acadêmicas, são tentativas de traduzir em voz o que a argila murmurou. Digo, possível tradução, para cada pequena passagem que relato, para que a fronteira entre evidência e imaginação fique sempre clara. Uma das tábuas, por exemplo, foi lida como um registro de provisões. Em uma possível tradução, as linhas indicam quantidades de cevada, entregues ao forno da cidade, nomes de responsáveis e uma menção vaga a uma margem do rio. A paráfrase poderia soar assim: 120 medidas de cevada para o forno de Iluana, entregue por Nabu-Idim, registrado por um escriba, deduz-se pagamento em óleo e pão. Essa é uma leitura prática, uma tábua que, em essência, nos devolve rostos anônimos que trabalham para o pão. É uma pista administrativa, mas também um sopro de vida. Quem cuida do forno, quem escolhe a medida, como se divide o trigo nos dias de seca. Outra tábua parecia reunir nomes curtos, listas de crianças que receberam algum tipo de oferenda, ou talvez foram registradas por ocasião de um ritual de nomeação. Em uma possível tradução, aparecem sequências de nomes que nos chegam como fragmentos de conversas familiares. A filha de Akalu, o pequeno Enzo, a menina que borda ao sol. São apenas fragmentos, linhas soltas, mas a imaginação completa. As mães que anotam os nomes, o escrivão infantil aprendendo a riscar o barro, crianças correndo entre barracas. Essas linhas minúsculas oferecem o pulso doméstico de uma cidade que, de outro modo, seria apenas muros e camadas de tijolo. Ao lado desses registros práticos, havia uma placa que chamou nossa atenção pelo tom diferente. Em vez de números e nomes,
Ela trazia linhas que lembravam um refrão. Palavras repetidas. Uma estrutura que sugere verso. A leitura é fragmentária. Proponho aqui uma paráfrase literária, consciente do risco. Canta-se à noiva, canta-se ao bordo, que as mãos te façam fibras, e o sol te aqueça nas horas da noite. Não afirmo que esta é uma transcrição literal. É uma tentativa de sentir o que o texto insinuava, que ali também havia música, celebração, intimidade. Essa linha tão breve nos deu um primeiro vislumbre de que a cidade não era somente um nó de cálculos e impostos, mas um lugar onde se cantavam sinos e versos. Com essas pequenas chaves comecei a montar uma imagem. Imagine as ruas ao amanhecer. Cada casa feita de tijolos de barro secados ao sol. As fachadas marcadas pelo dedo dos anos. As portas, quando abertas, deixam escapar o cheiro de pão recém-assado e do óleo onde os cozinheiros tiraram as últimas frituras. O som de um martelo no oleiro, que quebra o silêncio como quem confere a forma do dia. Havia pouca sombra nas vielas estreitas. O sol batia com uma leve agressividade, e os habitantes se moviam como se o calor fosse um parceiro com quem negociar passos. Encurvavam-se nas bancas do mercado, levantavam recipientes de água do poço, e sussurravam contas numa língua que, para nós, chega como música estranha. Ao longo da manhã, o mercado desfia seus próprios ritmos. Há barracas cobertas por panos grossos que protegem do sol, cheiros de especiarias, cestos de tâmaras, redes de lã penduradas e a cadência das trocas. Não apenas de mercadorias, mas de notícias. As tábuas mencionam comerciantes itinerantes que chegavam de regiões próximas, artesãos que aceitavam pagamento em espécie ou em obrigações, e alguém que registrava créditos e dívidas. Uma possível tradução de outra tábua descreve o pagamento a um tecelão. 3 rolos de tecido por 2 medidas de sal. Tecido entregue após o segundo batente do mercado. Pequenos contratos como esse estruturavam a vida diária. Eles nos dizem que havia confiança suficiente para emprestar e regras suficientes para cobrar. Quando descrevo as oficinas, gosto de pensar na textura das mãos que modelavam o barro e teciam a lã. O oleiro trabalha descalço, sentindo a vibração do torno, enquanto o círculo da roda faz nascer uma forma que, ainda úmida, brilha como pele. A tecelã senta-se com uma criança no colo, um fio entre as mãos que é uma linha de memória, padrões que lembram antigas tradições familiares. As ferramentas são simples, raspadores de osso, punhos de madeira, fios retorcidos. E ao lado, o cheiro do betume que reveste as paredes das casas, misturado ao perfume forte do vinho fermentado em pequenas ânforas. Havia também um espaço de aprendizado. Uma tábua mais gasta parece registrar nomes de alunos e listas de exercícios de um aprendiz de escriba. Na tradução possível lemos sequências de sinais repetidos, exercícios de sílabas, talvez a prática de um jovem que aprende a controlar a ponta que marca a argila. Imagino uma sala onde o mestre risca com uma mão grossa e o aluno copia com dedos manchados de barro. Uma voz paciente recitando sinais como se fossem plantas a serem cultivadas. Neste traço, firme. Neste, suave. Esse pequeno detalhe me fez pensar que a cidade vivia de transmissão, não apenas de bens, mas de técnicas, de ofícios, de saberes que passavam de geração a geração. À medida que o dia avança, as rotinas se transformam. O forno do bairro emite seu cheiro caloroso. Barris vazios são arrastados. Uma pequena procissão de mulheres se dirige ao templo menor, onde oferendas simples são depositadas sobre pedras gastas. Quando os textos mencionam deuses, tratam-nos como parte da cosmologia cotidiana, não apenas figuras de culto, mas companheiros do dia a dia que garantiam chuvas ou vigiavam feridas. Em uma possível tradução de uma oração curta: que a água do rio seja boa para os campos, que a casa de Ti-Ila receba óleo. A linguagem ritualística aparece suave nas margens das tábuas administrativas, lembrando-nos que, para quem viveu ali, o sagrado e o mundano se entrelaçavam. A cidade, como todo organismo social, tinha seus rituais de passagem. Em um fragmento que interpretamos como um registro de oferendas funerárias, há uma listagem de objetos entregues em memória de alguém. Cerâmicas, pequenas lâminas, quantidades de cevada.
A leitura é prudente. Mas se aceitarmos essa hipótese, entendemos que conviviam com a morte e com formas de honrá-la que implicavam uma economia de lembrança. Dar algo ao morto para que a memória fosse também um bem distribuível. As cenas menores e íntimas que as pedras não poderiam por si mesmas nos devolver sem a paciência de quem lê. Uma tábua fala de um empréstimo de lã para a costureira que cobre o bebê dos vizinhos. Outra registra uma multa menor por roubo de mel. Essas linhas são como fios soltos que, ao serem puxados, mostram como as relações pessoais sustentavam a cidade. Não era apenas a elite ou os templos, era a tecelã, o oleiro, a mãe que emprestava ao vizinho, uma rede de pequenas gentilezas e cobranças. Ao mesmo tempo, as tábuas sugerem que havia hierarquias. Alguns registros usam títulos que indicam autoridade local. Alguém responsável por supervisionar o armazenamento de grãos, um administrador do templo que anota as entradas e saídas. Esses papéis não são estritamente políticos nos termos modernos. Costumavam envolver gestão prática, preservar o alimento, organizar as colheitas, sancionar distribuições em tempos de escassez. Aqui precisamos ser explícitos. Quando reivindico que existiam líderes, estou me baseando na linguagem dos textos que distinguem funções. Não estou dizendo que havia um Estado centralizado como conhecemos hoje. As formas de autoridade eram locais e, muitas vezes, ligadas ao controle de recursos. Enquanto eu narrava essas leituras para a equipe, a sensação dominante era de intimidade. Traduzir um recibo, por mais seco que pareça, é tocar uma agenda doméstica. Descobrir o nome de uma criança é ouvir um chamado que atravessou séculos. E, em algum momento, a arqueologia deixa de ser apenas registro e transforma-se em parentesco. Começamos a nos preocupar com as interrupções da história como se fossem perdas pessoais. Perguntamo-nos por que essa cidade, que deixara tantas pequenas provas de sua existência, não ocupou um lugar maior nos mapas que aprendemos. Por que essas vozes apareceram apenas em fragmentos? As hipóteses começaram a surgir ao redor da mesa de trabalho, cada uma sussurrada com respeito e cautela. Uma possibilidade é que a cidade tenha sido abandonada por esvaziamento gradual. Fronteiras mudam, rotas comerciais se deslocam, e uma aldeia próspera pode, sem grande catástrofe, perder seu fluxo de pessoas e recursos. Outra hipótese concentra-se em eventos mais brutos, uma inundação que enterra camadas civis, ou um incêndio que transforma registros em cinzas. Há ainda a chance de assimilação. Uma potência vizinha expande seus domínios e incorpora o lugar, reescrevendo nomes em seus próprios arquivos. Os nomes locais se perdem. E o que resta são tábuas escondidas em depósitos domésticos. Quero sublinhar uma regra que sempre usamos. Quando apresento essas possibilidades, marco-as como interpretações. Os estudiosos sugerem isto. Outro propõe aquilo. Cada teoria tem evidências e lacunas. Não é tarefa nossa construir uma narrativa conspiratória de apagamento deliberado por história oficial. O apagamento é, muitas vezes, um processo múltiplo e cumulativo. Abandono, erosão, reutilização de materiais, mudanças linguísticas, e é esse entrelaçar que nos traz uma delicada frustração. Ainda assim, entre as hipóteses, havia um objeto que mexeu com todos nós. Uma tábua que, na superfície, parecia ordinária, mas que continha algo que não cabia em uma lista. Ela estava lascada no centro. As linhas do meio haviam sido quase apagadas por um senhor que talvez a tivesse erguido numa brasa, ou simplesmente pelo tempo. O que restava, porém, foram migalhas de frase que pareciam pessoais. Em uma leitura cautelosa e rotulada como possível tradução paráfrase, apareciam palavras como filha, bordar, tarde, e mais adiante, um verbo que poderia ser lido como esperar. Era apenas isso, fragmentos que juntos compunham um pequeno quadro íntimo. Numa reconstrução imaginada desses poucos traços, imaginei uma mulher sentada numa soleira, o tecido sobre os joelhos, as mãos formando pontos que repetem memórias. Uma criança encostada nela, talvez vendo como se cruza fio com fio. Uma voz que não é de pregador ou administrador, mas de quem cuida do dia, que sussurra cuidados e histórias. A linha que recuperamos é curta, e ofereço-a como uma possível tradução literária.
Para a filha de Acalu, que borda quando o sol abaixa, que o fio te encontre e a noite te embale. Não é uma réplica exata do original. É uma reconstrução sensível, uma forma de dar rosto aos sinais. Quando mostrei esse fragmento à equipe, houve um silêncio quase reverente. Não porque fosse um grande achado arqueológico em termos de monumento, mas porque, naquele instante, a cidade deixou de ser estatística para ser comunidade. Pequenas coisas como nomes de crianças e versos de canções transformam camadas de barro em vidas. Ainda assim, havia perguntas. Por que, se havia tanto cotidiano registrado, a cidade não aparece em registros maiores? Porque talvez muitos desses registros tenham sido reaproveitados. Tijolos arrancados de paredes para construir novos muros, tábuas reusadas como base para fornos, escritos erodidos pelo tempo. Uma interpretação possível é que o que vemos é apenas a sobra de algo que já foi mais volumoso. O trabalho do tradutor é também trabalho de imaginação disciplinada. Não se trata de inventar. Trata-se de aceitar lacunas e preenchê-las com hipóteses plausíveis. Quando descrevo as manhãs, as oficinas, as crianças, estou reconstruindo a cena com base em pistas muitas vezes sutis. Um registro de cevada que indica um forno próspero, uma lista de nomes que sugere cerimônias, uma oração que revela como o sagrado abraçava o cotidiano. Cada peça recuperada é uma janela, e como em qualquer janela, o que vemos depende de o quão limpa ela está, e de que hora do dia escolhemos olhar. Ao entardecer da primeira campanha, carregamos as tábuas para o abrigo, e o sol deixou o barro com uma cor de algum âmbar antigo. A cidade que convocávamos era feita de cheiros e texturas. O pó fino que se levanta quando alguém passa, a superfície lisa de cerâmicas bem lavadas, o som quase musical das cordas de um tear. Essas imagens, muitas vezes, são mais próximas da verdade do que qualquer lista de coordenadas. E ainda havia espaço para surpresa. Entre os fragmentos administrativos e os contratos, surgem notas que nos convidam a pensar em festas, em canções que não eram oficiais, em despedidas íntimas. E é nesse ponto que deixo a narrativa desta parte, com a tábua lascada sobre a mesa e as letras do centro ainda por decifrar. As linhas que sobrevivem sugerem uma cidade de pessoas comuns, mães e artesãos, crianças, mestres que ensinam, e um pequeno templo onde se depositavam ofertas. Há hipóteses sobre o porquê do esquecimento parcial, abandono, desastre, assimilação. E há fragmentos que nos tocam de forma direta. A sensação que fica por hora é de que a cidade tinha nomes repetidos em listas e também versos sussurrados no final do dia. E que mesmo quando a história alega esquecer, as tábuas mostram que havia quem anotasse os mínimos detalhes. Talvez na esperança de que alguém, séculos adiante, os lesse com ternura. Peguei a tábua com cuidado e a coloquei sob a luz morna da lâmpada. As lascas do meio, que antes pareciam engolir as letras, agora ofereciam contornos mais generosos quando a lama seca se destacava do barro. Um traço aqui, um sinal quase completo ali. Havia uma paciência que só o tempo ensina. Havia também uma técnica que só a repetição ensina. Inclinar a tábua, observar o relevo da escrita, pensar qual sinal combinaria com aquele que veio antes. Trabalhei horas, e a sala foi ficando quieta, como se o laboratório também esperasse respostas. Quando consegui alinhar mais fragmentos dessa peça, nasceu algo que me obrigou a respirar mais devagar. Além de filha e bordar, havia uma sequência que parecia um nome feminino seguido de uma palavra que poderíamos traduzir como noite ou abrigo. Embaixo, um pequeno traço que parecia um verbo. Dorme ou espera. Era pouco. Era suficiente. Ofereço agora uma leitura cautelosa, rotulando-a sempre como possível tradução, paráfrase. Para a filha de Acalu, que borda até que a noite a encontre, que tua agulha me lembre de casa, que o fio não se perca. Não se trata de uma réplica literal. É uma tentativa de ouvir uma voz. Ao ler essas linhas em voz baixa pela primeira vez na sala, notei como as palavras, mesmo traduzidas, pediam ternura. Não era uma proclamação pública, nem um decreto. Era uma página íntima,
como uma nota dobrada entre folhas de um livro doméstico. A descoberta mudou a atmosfera do trabalho. Não porque a tábua fosse numérica ou monumental, mas porque transformou o que tínhamos diante dos olhos. Uma pilha de argila e inscrição tornou-se uma convocação para imaginar rostos e rotinas. A partir daí, passamos a buscar atenção onde antes nos bastava olhar por cima. Ver como as tábuas se amontoavam, algumas claramente de um mesmo lote, outras rebocadas, com sinais que sugeriam mãos diferentes. Havia escritas grosseiras, provavelmente de ofícios locais, e pequenos traços elegantes. A variedade de caligrafias era, por si só, um pequeno mapa social. Quem podia pagar um escriba melhor? Quem arriscava a própria letra? A cidade que começávamos a decifrar não era uma massa homogênea. Era tecido de diferenças. Com as linhas retomadas, permiti-me reconstruir mais cenas. Imagine uma oficina de tear no fim da tarde. A luz baixa filtra-se por uma abertura. E a tecelã inclina a cabeça enquanto a criança aprende a puxar o fio. Os fios pendem como vasos de memória. Cada padrão, um sinal que diz: aqui vivemos. Aqui transmitimos. Em outra casa, um oleiro finaliza um jarro. Ao bater o torno, ele verifica a simetria com o olhar cansado de quem já fez aquele gesto milhares de vezes. Essas imagens são reconstruções, claro, mas estão ancoradas nas pistas das tábuas, nas menções ao pagamento a tecelões, no registro de encomendas. Uma das tábuas maiores, encontrada mais ao fundo do depósito, revelou algo administrativo que, lido com cuidado, nos deu pistas sobre a escala das atividades. Uma lista de entregas destinadas a um templo menor, mas que também cita ofertas comunitárias. Em uma possível tradução-paráfrase, as linhas sugiram 150 medidas de cevada, entregues para as ofertas de Sanilá, registradas por o responsável do estojo de cânhamo, distribuição depois do terceiro dia do mercado. A palavra oferta aqui é útil porque indica que havia cerimônias de participação coletiva. Não se tratava apenas de uma estrutura religiosa e hierárquica, mas de práticas que engajavam vários estratos da população. Os registros do templo nos permitem imaginar rituais cotidianos que não tinham a grandiosidade dos grandes cultos das metrópoles, mas que preenchiam o cotidiano com ritmo e sentido. Pense numa manhã em que algumas mulheres levam um pequeno recipiente contendo óleo e farinha. O templo pequeno tem pedras gastas que servem de altar. Um sacerdote de voz baixa recita uma fórmula breve para pedir chuva no passado colheitas. Não há cenas espetaculares. Há gestos precisos, repetidos com fé rotineira. O sagrado para essa cidade era um companheiro discreto. Ao mesmo tempo, as tábuas sugerem que o mercado não era apenas um local de trocas materiais, mas também uma rede de obrigações sociais. Um recibo de pagamento a um curandeiro por ervas, por exemplo, aponta para práticas médicas locais. Outra nota registra um pagamento a um construtor, com medidas de barro e quantidade de tábuas necessárias. Ao conectar esses fragmentos, vemos a cidade como um organismo. Cada profissão alimenta outra. Cada favor dado um dia precisa ser retribuído em outra estação. A economia era, em grande parte, economia de proximidade. A leitura desses registros também levantou uma questão que nos preocupou desde o início. Se havia tanta vida cotidiana registrada, por que o lugar não aparece nos grandes cânones? Começamos a procurar nos estratos da escavação e nas camadas vizinhas indícios de continuidade. Há locais que permanecem ocupados durante séculos e acumulam grandes quantidades de material: cerâmica, restos alimentares, estruturas mais sólidas. Neste sítio, no entanto, havia um limite perceptível na profundidade das camadas humanas. Muitos níveis, mas pouco monumental. As fundações eram modestas, e as paredes, quando encontradas, não foram construídas em pedra, mas em tijolos de barro que podem ser reaproveitados. A reutilização é uma hipótese plausível para explicar o apagamento parcial. Nas regiões em que as matérias-primas eram valiosas, tijolos eram raspados, inscrições eram raspadas para nova escrita, e tábuas de madeira eram queimadas para servir de calor. Em ocasião de necessidade, toda uma cidade pode ser literalmente desmontada e reaproveitada.
Uma interpretação possível é que, com o tempo, populações vizinhas cresceram e absorveram materiais e pessoas. No processo, os nomes locais às vezes se diluem. As tábuas que encontramos escondidas em um depósito doméstico foram poupadas por acaso, talvez pela pressa, talvez pela superstição, e acabaram preservando pequenos ecos. Outra hipótese que exploramos com cuidado foi a do desastre natural. Em várias regiões da antiga Mesopotâmia, enchentes do rio moldaram e transformaram assentamentos. Uma inundação violenta pode soterrar camadas, destruir edificações e interromper o uso contínuo de um local. As tábuas de argila, se não queimadas no processo, podem endurecer ao sol, ou permanecer maleáveis e ser enterradas. Algumas são preservadas por terem sido levadas ao forno inadvertidamente, como subprodutos de uma destruição por fogo. Em nosso sítio, havia algumas áreas com sedimentos que sugerem deposição aquática, camadas de lama fina alternando com areia. Isso abre a possibilidade de que a água tenha sido um agente nesse processo. Ainda assim, devemos ser francos. Estratos sedimentares sozinhos não provam uma inundação catastrófica. Podem apenas atestar episódios esporádicos de cheia. A terceira via foi a assimilação cultural e política. Em períodos antigos, quando uma potência vizinha expandia sua influência, podia incorporar um lugar e gradualmente impor sua própria administração e língua. Nomes locais se transformavam ou eram trocados por termos novos. Registros passavam a ser redigidos com sinais de outro padrão e, em consequência, documentos antigos podiam perder sua funcionalidade. Se a cidade que estudamos ficou sob a sombra de um centro maior nas gerações subsequentes, sua memória registral poderia ter sido reduzida a um conjunto de arquivos domésticos e depósitos esquecidos. Novamente, isso é uma interpretação possível, embasada em comparações com outros sítios onde processos semelhantes foram documentados. Enquanto discutíamos hipóteses, continuamos a ler. Entre as fragmentações, emergiram pequenos inventários de objetos pessoais, uma lista de utensílios deixados como garantia por um empréstimo, um inventário de roupas para um casamento, uma nota onde alguém anotou a devolução de uma tigela. Essas listas, por mais burocráticas que pareçam, têm um efeito antropológico. Mostram as prioridades materiais de uma comunidade. O que se valoriza, o que se troca, o que se dá em garantia. Havia uma linha que mencionava velas de sebo para um funeral e outra que registrava o pagamento de uma escola infantil, com o nome do mestre que ensinava a copiar sinais. É aqui que permito-me uma pequena pausa para contemplar a ética do nosso ofício. Ler essas coisas é entrar em vidas alheias. Cada registro nos dá poder sobre a presença do outro. Por isso é essencial lembrar que, ao apresentar traduções e reconstruções, traço um limite claro entre evidência e imaginação. Quando falo em possível tradução, busco que o ouvinte sinta a diferença entre aquilo que a argila entrega quase literal e aquilo que nós, modernos, completamos com a imaginação. Esse cuidado não empobrece a narrativa, ao contrário, dá-lhe responsabilidade. Com as novas leituras, reconstruímos também algumas rotinas noturnas. À noite, a cidade acalmava-se, as ruas de barro arrefeciam, e do mercado não restava senão o cheiro distante de especiarias umedecidas. Algumas tábuas mencionavam oferendas feitas na segunda vigília, o que sugere práticas noturnas ritualizadas. Imagine uma cena. Uma mãe que, depois de ter costurado o manto do filho, vai ao templo menor com uma tigela de leite. Ela caminha devagar, com o rosto coberto, e o som dos seus passos mistura-se ao de uma voz que recita fórmulas de proteção. Essas imagens são reconstruções, mas estão ancoradas nas pistas esquecidas nos registros. Na curva do trabalho, achei também um pequeno contrato que nos trouxe à tona o aspecto legal da cidade. Um acordo de empréstimo com testemunhas nomeadas. Em uma possível tradução-paráfrase, lia-se algo como: Nabu-Tar, filho de Amur, empresta 2 medidas de cevada a Iluana. Se não restituir na colheita vindoura, a mercadoria será transferida à casa de Amat. Aqui, outra dimensão da vida comunal aparece. A formalização de obrigações, o recurso à testemunha, a ideia de prazos, tudo isso pinta uma teia de confiança e risco,
tão antiga quanto a própria escrita. Ao juntar essas tramas, emergiu com força o que chamo de economia afetiva, a maneira pela qual, mesmo em registros pragmáticos, aparecem vínculos de parentesco e cuidado. A tábua que fala da filha de Acalu é um lembrete de que a economia da cidade não era só barganha. Havia cuidado, azar e pequenas injúrias que os documentos tratavam de registrar e às vezes curar. O clímax da nossa investigação veio numa tarde em que, por acaso, uma tábua menor encaixou-se exatamente numa fenda da maior. A junção revelou um verso mais longo do que qualquer coisa que até então havíamos lido. Não era um simples refrão, mas um bloco inteiro com ritmo e imagens que sugeriam um poema doméstico. Li-o em voz baixa, e os outros ao redor escutaram com olhos que brilhavam. Reitero. Apresento essa leitura como possível tradução paráfrase, pois é necessário separar o que a argila parece dizer do que o tradutor oferece como beleza. A possível tradução paráfrase desse bloco dizia, em voz que procurei conservar suave: quando o sol recuar e a poeira dançar sobre as lajes, lembra que a mão que tece também guarda histórias. Que a filha de Acalu ri com fio na mão. Que a noite cobre o telhado e a casa se enche de vozes. Não se esqueça de enterrar a semente próxima à pedra, que brote para quem vier após ti. É uma mistura de zelo doméstico e conselho comunitário, uma voz que liga a intimidade ao futuro. Como se as linhas dissessem: cuidem das coisas pequenas, e o amanhã guardará a segurança de todos. Esse poema minúsculo teve um efeito profundo em nós. Não porque provasse algo grandioso, não o fez, mas porque converteu nossa abstração em humanidade. Os artesãos, as crianças, as mães, tornaram-se naquele verso pessoas com timbres e desejos, e por um momento, os debates acadêmicos ganharam bordas menos frias. Estávamos diante de alguém que tinha receios e esperanças muito parecidos com os nossos. Depois dessa leitura, passamos a conversar mais sobre memória e esquecimento. Lembrar uma cidade apagada não é apenas recitar nomes. É perceber que a história oficial tende a priorizar certos tipos de registros, monumentos, tabuletas administrativas de centros maiores, documentos que reiteram a narrativa política. Assentamentos menores, com registros domiciliares, muitas vezes ficam à margem. A ausência nos arquivos centrais não é prova de insignificância. Pode ser simples reflexo de critérios arquivísticos, de prioridades administrativas, de perdas físicas. A esse respeito, é útil lembrar que o que chamamos de história oficial não é necessariamente uma conspiração, mas uma construção institucional. Arquivos centrais, arquivos templares e registros de grandes elites sobrevivem em maior número porque foram feitos para isso. A cidade de que falamos talvez nunca tenha sido objeto dessa centralização. Ou, se foi, sua memória pode ter sido interrompida por fatores práticos e conjunturais. Ao término da campanha, quando as tábuas já estavam catalogadas e fotografadas, organizamos uma pequena exibição temporária para a equipe e alguns colegas. A mesa estava coberta por luz baixa, e as peças, alinhadas, pareciam pequenas portas. Ao caminhar entre elas, pensei em como a materialidade das coisas, o relevo dos sinais, a compactação do barro, comunica algo que uma tradução por si só não transmite. A força de uma mão que gravou um sinal, a pressa de um escriba que precisava terminar antes do entardecer, a calma de quem rabisca um verso por afeto. Esses traços físicos são como latidos suaves de presença. Saímos do sítio com perguntas, anotações e, sobretudo, com a sensação de dever em preservar a dúvida. O relato que trago não é a palavra final. É um convite para que quem ouve se permita olhar com carinho para fragmentos. A cidade que emergiu das tábuas, a que em trabalho cauteloso chamamos de Belatu, nome reconstruído apenas para os fins da narrativa, não pretende ocupar um mapa oficial com coordenadas precisas. Belatu é antes uma congregação de vozes registradas em barro. Se chamá-la por um nome facilita a história, que assim seja, desde que guardemos o aviso. Belatu é uma forma de referir um conjunto de sinais e imagens, não um topônimo inscrito nas crônicas maiores sem cautela.
Permita-me agora um gesto narrativo. Caminhar novamente pelas ruas de Belatu, desta vez ao entardecer, como se víssemos a cidade pelos olhos de um habitante cansado. Pode imaginar as sombras alongando-se, os meninos ainda correndo entre as barracas, uma mulher varrendo a soleira. O teto de palha retine ao vento. Há um cão que ladra distante. Uma voz entoa um refrão que é ao mesmo tempo trabalho e consolação. As luzes de óleo acendem, e no templo menor se acende uma lâmpada por alguém que passou o dia cuidando de doentes. Essa imagem não é prova. É lembrança sensorial construída a partir de indícios. Mas é, talvez, a mais fiel que podemos oferecer. O passado como experiência vivida, não apenas como dados. A noite fecha-se com uma nota de atenção para os deslocamentos da memória. Quando as cidades maiores escrevem sua história, elas tendem a destacar os fortes, reis, batalhas, grandes construções, e menos frequentemente, as mães costureiras e os meninos aprendizes. E, no entanto, é desses que as tábuas se lembram. É por isso que a arqueologia doméstica é tão preciosa. Ela traz de volta o som do cotidiano. As cartas pequenas, os recipientes, as listas de compras, são esses os pequenos pilares que sustentam a presença humana no tempo. Antes de encerrar, retorno à questão das hipóteses sobre o apagamento e faço uma síntese honesta, lembrando sempre da margem de incerteza. Possibilidade A. Abandono gradual. Plausível se rotas comerciais mudaram. Possibilidade B. Catástrofe natural. Sugerida por camadas sedimentares, mas não conclusiva. Possibilidade C. Assimilação política e reescrita administrativa, compatível com padrões observados em outras regiões. Possibilidade D. Reutilização massiva de materiais, comprovada pela ausência de materiais pesados in situ e pela presença de tijolos reaproveitados em camadas posteriores. Cada hipótese tem seus indícios e suas lacunas. Nenhuma, isoladamente, dá conta de tudo. A explicação mais provável é cúmulo de fatores, esvaziamento, pressões externas e processos práticos de construção e destruição, que juntos empurraram Belatu para as margens da documentação maior. O que nos conforta e assombra simultaneamente é a persistência dos vestígios íntimos. Uma tábua que fala de uma filha que borda pode parecer um piscar de luz num cenário vasto, mas é um piscar que nos humaniza. É por isso que termino com uma imagem, a de alguém, muitos séculos atrás, dobrando uma tábua e guardando-a num canto, talvez por esquecimento, talvez por carinho. Alguém que escreveu um verso sobre a filha e que nunca imaginou que, depois de tanto tempo, uma mão distante tiraria o pó e leria essas palavras como se fossem uma carta. Fecho este relato com uma oração silenciosa de cuidado para com esses fragmentos. Que leiam com ternura. Que não transformem testemunhos íntimos em afirmações absolutas. Que se permitam o prazer de imaginar rostos, mas sem perder a honra da dúvida. Se ao final quiser comentar onde está ouvindo esta história, na cama, no ônibus, numa sala silenciosa, compartilhe nos comentários. Será uma pequena prova de que, mais uma vez, vozes distantes encontraram companhia. E se desejar ouvir outras caminhadas por cidades que a história quase esqueceu, há um lugar para isso. Inscreva-se tranquilo e venha nas próximas noites caminhar comigo por entre as tábuas. Agora, se fechar os olhos e pensar nas mãos que bordam, sinta o ar arrefecer como se estivesse na soleira daquela casa antiga. Permita-se a calma e deixe que o passado, por esta noite, cuide de sua imaginação enquanto você adormece. Boa noite.